Torcedores colorados, vamos de notícias do Inter. A grande mídia está apavorada com o retorno do Dali. Falar depois dessa vitória do Inter sobre o Cruzeiro, mais do que analisar a partida, analisar o contexto, porque o Inter nessa segunda-feira também apresentou o seu novo, digamos assim, o seu novo quadro no departamento de futebol. André Mazzuco, que é o diretor executivo, e Andrés D'Alessandro, uma espécie de diretor esportivo. Parecido com o cargo que ocupava o ex-jogador Magrão, que fazia aquele link, né, com o vestiário, entre o vestiário e a diretoria, mas o Magrão também participava de contratações. O D'Alessandro tem um pouquinho, a função um pouquinho diferente. E é o D'Alessandro. E aí eu já parto do pressuposto de que pouco importa o cargo que o D'Alessandro vai exercer. O fato do D'Alessandro estar intramuros, estar dentro do CT Parque Gigante, que agora voltou, felizmente, dentro do Beira-Rio, dentro do clube, ele já significa muita coisa. Gente, eu conheço o D'Alessandro há muito tempo. E eu convivi com o D'Alessandro, ele como profissional, eu como homem de imprensa, como jornalista, durante mais de uma década. Então eu sei o que o D'Alessandro pode influenciar no time do Inter. Ah, Chico, mas ele não joga mais, verdade? Mas eu vou te dizer um negócio, para você. Boa parte do que o D'Alessandro fez para o Inter enquanto jogador estava além do fato dele ser um ótimo jogador. Não sei se eu me fiz entender. Mas muito do que o D'Alessandro proporcionou ao Inter, desde que ele chega em 2008, tem a ver com o seu perfil, o seu comportamento, a sua postura, a sua liderança, o seu envolvimento com o clube. Porque muitas vezes o D'Alessandro não estava em campo. Muitas vezes o time vivia momentos conturbados, como em 2013, quando briga para não ser rebaixado e quem lidera o time é D'Alessandro. Muitas vezes o time era comandado por um Celso Roth, que é um técnico com algumas limitações, numa reta final de Libertadores da América, mas lá estava D'Alessandro. O D'Alessandro esteve em grandes momentos da vida do Inter nos últimos tempos. E vejam só, quando ele foi escorraçado do Beira-Rio, em 2016, para ser emprestado uma temporada no River Plate, porque assim entendeu a diretoria, que depois acabou sendo condenada pela justiça, a diretoria do ex-presidente Vitório Pífero. Pois bem, quando o D'Alessandro sai em 2016, o que acontece com o Inter? O Inter é rebaixado, e ele não estava lá. E depois ele retorna na Série B para reconduzir o time. Cara, o D'Alessandro é uma das figuras mais importantes do futebol gaúcho e a presença dele faz muita diferença. Haja vista a mudança de comportamento. Gente, o Inter tem um bom time. Vamos combinar, eu e você aqui, que ninguém nos ouça. O Inter tem um bom time. O Inter tem bons jogadores. Muitos jogadores que estavam devendo, é fato. O Inter ainda não tinha se agrupado como time, especialmente na gestão Eduardo Cudê. Talvez por uma soberba, talvez por uma... enfim, por um clima que não estava legal, por uma desorganização tática, por falta de confiança, por vários aspectos diretivos que influenciavam dentro do campo. Claro que o Roger Machado não vai fazer milagres, mas eu também conheço a figura do Roger. E eu sei o quanto o Roger é capaz de entregar com tempo de trabalho. E digo isso com dor pelo fato dele estar no rival. Mas sei do que o Roger é capaz. E só quem não quer enxergar, não está vendo a evolução no time, mesmo que os resultados ainda tímidos, ainda vagarosos. Mas é nítido. É nítido. O jogo contra o Atlético Goianiense, que foi a derrota para o Lanterna, ele está dentro de de uma outra gaveta. De uma gaveta de uma apatia meio que inexplicável. De um erro individual do Thiago Maia e tal, né? Mas o jogo em si foi muito ruim. E ele está dentro desse espectro. Não estou dizendo aqui que o treinador e elenco eles não têm responsabilidade. Pelo contrário. Mas aquele jogo ali, você não explica muito bem. O jogo contra o Cruzeiro, ele era importante porque o Cruzeiro está bem no Campeonato Brasileiro, se reforçou muito bem. Não tinha o Matheus Pereira, é verdade, que é um dos principais jogadores do futebol brasileiro atualmente, mas assim, tem bons valores, né? E o Inter jogou bem. O Cássio foi o cara que mais trabalhou por parte do Cruzeiro. Eles tiveram algumas finalizações também, né, com o Barreal, algumas chegadas e tal, que o Rocher fez uma outra defesa. Tá bem, mas o Inter foi muito mais
protagonista, o Inter envolveu muito mais o adversário, o Cássio muito bem posicionado, em algumas finalizações até nem suava muito, né? Ele apenas encaixava. E aí, também por demérito no último toque, né? De finalizações do Inter. O Borré, para ele fazer o gol, belíssimo gol que ele faz, ele perde duas chances de cabeça incríveis. A primeira, ele até tá marcado, mas ele consegue cabecear no gol em cima do Cássio. E a segunda é inacreditável, porque ele gira o corpo sozinho, assim, numa cobrança de falta que vem da esquerda, para bater o Cássio, só que a cabeça dele gira para cá, a bola bate aqui e sai para fora. Negócio inexplicável. Mas depois ele tem um mérito. E aí a gente está vendo aí o time se modificar, né? Porque o Inter, por conta de, na minha avaliação, erros de estratégia ou de planejamento da direção, perdeu alguns jogadores titulares, né? Maurício, Bustos, o Vitão agora voltou. Mas, enfim, perdeu alguns, o Alan Patrick machucou, aquele time titular, o Valência tá mal, foi banco de reservas, você tem que ter peito para botar no banco, o Roger teve, e o Borré é titular, e o Borré fez o gol, e entrou o Valência depois, mas aí você tem uma chegada do Bruno Tabata, que, cara, parece que joga no Inter há muito tempo, ele não jogou esse futebol no Palmeiras, tá? Não jogou em nenhum momento, ele tá sendo protagonista do time, e ele recém chegou, isso é um ponto. O Bernabé, acho que, enfim, por enquanto é uma solução ali na lateral esquerda, tem que pensar na lateral direita, claro, né? Que ainda assim o time tem improvisações e foi uma falta de planejamento. O Fernando é um jogador que a gente sabia do potencial quando ele chegou, e ele chega bem, depois acaba oscilando como todo time, mas um cara que foi destaque no Manchester City, no Sevilla, que tem a carreira inteira na Europa, que estava sendo usado de zagueiro, por uma questão do Eduardo Cudê, enfim, de repente ele joga na dele, primeiro volante, e aí você vê ele desfilar em campo. Eu não sei o que o Roger vai fazer, porque o Thiago Maia também é primeiro, né, e ele jogou de segundo, mas o Bruno Henrique também não está merecendo titularidade, então não sei. O fato é que o Fernando não pode sair do time. Você já tem o Alan Patrick voltando, o Wesley não foi bem nesse jogo, mas vinha sendo, né, o principal jogador do time em termos de beirada, de ponta, né? Entre outros valores individuais que o Inter tem, né, que eu acho que pode e deve explorar melhor. Bom, o Valência não vai jogar esse futebol ruim por muito tempo, né? A gente sabe que ele é bom jogador. Bom, tem o menino Gabriel Carvalho, né, que eu acho que cada vez mais vai se afirmando no time. Enfim, acho que o Inter tem alguns bons valores, já tem uma estrutura, uma organização melhor dada pelo Roger, e agora ganhou o acréscimo de Andrés Nicolás D'Alessandro, que é um emblema do Internacional. E quando ele chega, é natural que ele consiga conversar com o jogador do Inter, do tipo, eu preciso te provar, eu preciso te mostrar o que representa esse clube. Essas figuras, elas não resolvem tudo. Muitos clubes fazem isso, né? Pegar uma figura importante, um ídolo, e colocar dentro do vestiário para tentar provar ou mostrar para o jogador onde ele está. Mas o D'Alessandro, ele tem uma aura, né, cara? Ele já tem uma aura que vencedora. E aí não pode ser coincidência. No primeiro jogo do D'Alessandro, você já vê uma resposta melhor dos jogadores. Ele botou mais, sei lá, 10 mil pessoas no estádio. Porque tinha jogo aí que o Inter estava botando 11 mil pessoas no Beira-Rio. Tinha uma projeção de menos de 20, ele botou quase 30 mil pessoas. Isso é o efeito do D'Alessandro. Quando você contrata o D'Alessandro, que pode ser usado como escudo, que é uma última manobra do presidente Alessandro Barcelos para tentar acalmar a torcida, tudo isso eu concordo. Mas eu estou analisando aqui o efeito prático. O efeito prático é que se você tem um D'Alessandro intramuros, você tem um espírito vencedor. Você tem um cara que vai olhar para o jogador do Inter e vai falar, você sabe onde você está jogando? Você sabe o que representa esse clube? Você sabe o que é essa torcida? Tá, então vou te explicar. E a entrevista coletiva de apresentação mostrou muito isso. Que o D'Alessandro entende que o Inter tem um bom time, aliás, na opinião dele, dos melhores dos últimos anos, e eu concordo, quer dizer, elenco. E aí o D'Alessandro foi muito inteligente quando ele falou, temos um elenco dos melhores dos últimos anos. Precisamos de um time. O D'Alessandro é esse cara. Ele entende as coisas. E é isso. Não basta você ter um elenco qualificado. Você tem que ter um time. Time é diferente. Time é a junção de fatores técnicos, táticos, psicológicos, emocionais, organizacionais. Tudo isso junto vira um time. Senão, são apenas jogadores
vestindo camisetas dentro do campo de jogo. E aí não é um time, é um catado. E muitas vezes o Inter foi um catado em campo. O Inter precisa de um time. E isso tem a ver com um treinador muito inteligente e agora com um ex-jogador, ídolo máximo e baita profissional fazendo esse trabalho no bastidor. Eu tô preocupado. Não acho que o Inter vai ser campeão brasileiro, mas imagino que a recuperação vai acontecer. Para buscar uma vaga na Libertadores, talvez. E uma projeção mais a longo prazo, né? Eu sei que é difícil trabalhar assim no futebol, mas estou pensando no ano que vem, no Inter melhor. Não estou dizendo que o Inter vai ganhar o Campeonato Gaúcho, vai disputar todos os títulos daqui para frente, não é isso. Estou falando em termos de recuperação. O Inter que estava flertando meio que de longe com o rebaixamento, agora eu acho que pode pensar em coisas melhores no campeonato. O que são essas coisas melhores? É buscar o pelotão de cima. E ali a gente vê o que acontece. O fato é que vai melhorar. Pelo que eu vi, vai melhorar. Você concorda? Comenta aqui. Inscreva-se no canal.